noite a todos. Bom estar com vocês aqui hoje. Aqueles que estão pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aqueles que vêm todo domingo, sejam também todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito interessante. Existem almas gêmeas? Esse é o tema de hoje. Você já se perguntou de onde que saiu essa ideia de almas gêmeas? O par perfeito, a metade da laranja, a tampa da panela, não é assim que a gente fala? Será que tem alguma coisa de fundamento disso? Será que existem almas gêmeas? Será que vem para cá, para o nosso mundo? A gente vem aqui predestinado a encontrar uma pessoa? Ou será que existe uma pessoa que te completa a sua cara metade, como a gente fala, né? E aí, buscando trabalhar isso, eu busquei entender em alguns livros, né? Primeiro, o Livro dos Espíritos, que é a base nossa aqui de estudo, de Kardec. Também consultei o Consolador, Emmanuel e Chico Xavier. Essa obra, Entrega-te a Deus, de Divaldo, com a Joana de Ângeles. E esse outro também do Divaldo, que se chama Sexo e Consciência. Todos da literatura espírita. Para a gente ter um embasamento, para poder falar um pouquinho mais sobre o que é, né, esse tema. Mas antes de entrar nesse tema, a gente tinha que entender da onde que saiu isso, né? Essa chamadas almas gêmeas, né? Buscando na filosofia, a gente encontra um escrito de Platão no livro que se chama O Banquete. É um escrito por volta de 380 a.C. e fala sobre a natureza e as qualidades do amor. Então, Platão era um filósofo, né? E ele, como muitos livros, ele trouxe esse. Nesse livro, tinham muitos contos. E numa parte desse livro, O Banquete, tem um mito da alma gêmea. E aí eu vou trazer para a gente poder dar uma introduçãozinha aí, para a gente poder entender por que isso fica na nossa mente. O que fala nesse livro? No que é esse mito, né? É uma mitologia, né? É algo fantasioso. Em um jantar, homens ricos de Atenas se reúnem para comer, beber, filosofar. Então, nessa mesa, nessa situação fictícia, descrita no livro, são convidados filósofos, dramaturgos e professores. Então, a conversa se volta para o assunto amor, que é o tema do livro. Cada pessoa apresenta algo louvável em relação ao amor. Por que é bom, por que é isso, por que é aquilo. E aí no meio do discurso aparece uma figura que se chama Aristófanes, que era um dramaturgo na época, e ele traz um discurso memorável no meio deles. Ele conta uma história que é um mito sobre as origens do amor, que é o seguinte: no início, os seres humanos tinham um formato diferente do nosso. Eram seres completos, com 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, tipo uma pessoa 2 em 1. E aí que permitia que eles deslocassem de modo rápido, de maneira circular, que era muito rápido. Considerando que eles eram seres desenvolvidos, eles decidiram subir aos céus e atacar os deuses, com seu poder e força. Só que aí, os deuses se reuniram
e decidiram acabar com isso, como que com essa petulância essas pessoas iam chegar aqui, né, os mortais ali, e aí eles decidiram acabar com a festa. Aí Zeus disse, não precisa acabar com eles, né, mas vamos dar uma lição, não serem destruídos. Decidiram cortar os humanos ao meio e espalharam as metades pela terra. Desesperados, saíram à procura da sua outra metade, pois a saudade é um sentimento de que algo nos falta, algo que era nosso antes, ou seja, a outra parte deles. Encontrar a outra parte original de você mesmo seria, no caso, a explicação do verdadeiro amor. Aí isso antes de Cristo, muito, um mito, uma mitologia, algo, uma história. E aí um pouquinho mais pra frente vem a literatura, né? Que aí a gente encontra um monte de exemplos de histórias de amantes destinados a ficar juntos. Um deles é o caso do Romeu e Julieta, que é uma história muito conhecida da gente. E que, entre outros romances, a gente encontra essa coisa de alma gêmea, né? Como se fosse a outra metade. Assim, pensar em alma gêmea tende a levar à ideia de destino, encontrar a pessoa perfeita ou a parte sua que te falta, né? Então, primeiro ponto, a primeira confusão que nós temos, então, é confundir o mito com a realidade. Que toda essa história que eu trouxe para introduzir aqui é um mito que foi passando de geração em geração, que foi sendo incorporada nos romances, na literatura, e a gente entendeu que isso, de um certo modo, era verdade, né? Segundo ponto, conforme a doutrina espírita, o que nós sabemos? Que os espíritos são criados simples e ignorantes, um por um, iniciam do mesmo patamar, e o seu progresso é resultado de esforço individual, em busca da integração com Deus. Essa é a nossa sina, é a nossa história, é o que nós... Então todo mundo, todos nós aqui, fomos criados do mesmo jeito, inteiros, individuais, simples, porém estamos em evolução. Então, o que nós sabemos em relação ao espírito? É essência divina, é imortal, é princípio intelectual, é imaterial. Imaterial, no caso, não é daqui da matéria, né? É individualizado, é dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e, por isso mesmo, muita responsabilidade. Olha quanta coisa nós somos, né? Então, partindo de tudo isso, a gente entra na leitura de Kardec, do Livro dos Espíritos. Entre as questões 291 a 303, ele explica essa questão aí de espíritos e como que um se relaciona com o outro. Espíritos simpáticos, espíritos que se encontram, né? A hipótese das metades eternas induz a interpretação errônea que as almas surgem incompletas. Como nós falamos agora, nós somos criados do mesmo jeito, inteiros, individuais. Então não teria como ter uma outra metade, né? Seria então uma barreira oposta à lei do amor, que deve abranger todas as criaturas de Deus. Então, se fosse dessa forma, incompleta, então como que você foi criar, como que Deus, com toda, né, a sua misericórdia, ia criar algo incompleto, né?
Então, terceiro ponto. Então, a gente tem que rejeitar a ideia de dois espíritos criados um para o outro. Então, o primeiro ponto é que o espírito é individual, que não existe essa metade. E esse terceiro ponto é que a gente não é criado junto com o outro, que predestinado a desenvolver junto com o outro, né? E aceitar que isso é uma figura, é sentido figurado, que a gente acabou incorporando no nosso dia a dia, né? Da união de dois espíritos simpáticos. E que ao invés da gente chamar de união de espíritos simpáticos, a gente acaba falando que são almas gêmeas, né? Bom, então a gente entra lá no Emmanuel. Em nota explicativa, a primeira edição do livro O Consolador, né? Que é a que a gente apresentou no início, explica que almas gêmeas têm sentido diferente de metades eternas, né? Então, assim, primeiro, almas gêmeas e metades eternas são diferentes em que sentido? Metades eternas, primeiro, nós não somos metades, nós somos inteiros. Segundo, nós não poderíamos desenvolver lado a lado com uma pessoa ou com um espírito que foi criado igualzinho a gente. Como nós temos o livre-arbítrio, o desenvolvimento ele é desigual com de cada um de nós. Então, uns evoluem um pouco, dá uma paradinha, desenvolve mais um pouco. Não tem como duas pessoas desenvolverem na evolução, né, do espírito do mesmo jeitinho. Então, porém, há a possibilidade das almas desses espíritos serem afins, estarem mais ou menos no mesmo ritmo, e aí sim, um pode se ajudar, tá? É mais ou menos o que a gente pode encontrar nessas obras. Nas perguntas do livro do Consolador 325 e 326, o que podemos interpretar? A atração profunda, inexplicável que arrasta uma alma para outra, no intuito dos trabalhos, das experiências e das provas. Então, é um outro entendimento que a gente não pode ter de que seria alma gêmea algo somente um relacionamento amoroso entre duas pessoas. Aqui, onde a gente lê alma gêmea e a explicação de Emmanuel, ele explica que são a atração por afinidade por trabalhos, por experiências e por provas, né, que teremos que passar. Todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. Abre aspas. Ou seja, eu vou falar do jeitinho que está escrito aqui. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Não dá para falar essa frase sem pensar em Jesus. Ele amou e ama a humanidade inteira. Se fosse dessa forma, cadê a metade do Jesus? Não é? Cadê? Então, não há possibilidade dessa forma. O que a gente tem em que interpretar aqui é a forma como a gente vai se juntando, se unindo, esse amor que a gente vai tendo com essas almas gêmeas que a gente vai encontrando ao longo do caminho da evolução. A gente é predestinado a ter esse amor com todas as pessoas, num grau de evolução maior. Como nós temos esse exemplo de amor infinito que nós tivemos na passagem de Jesus aqui na Terra, né? No livro
Entrega-te a Deus, Divaldo Franco e Joana de Ângeles, eles explicam no capítulo 12 sobre sentimentos e a afetividade. E o que eles explicam, né? Pessoas imaturas, sonhadoras e fantasistas buscam sua alma gêmea a fim de completar-se. Então, o que a Joana de Ângeles explica? Que muitas vezes a gente busca a alma gêmea no sentido de reparar ou colocar algo, né, na vida da gente que falta, né? Como que isso é algo mais sonhador, algo fantasioso, porque nós não somos incompletos, nós somos completos, como se os indivíduos fossem metades aguardando a outra parte. Desejando-se a alma gêmea, intimamente deseja-se alguém disposto a servir, a estar sempre presente nas necessidades, nos nossos cuidados. Muitas vezes as pessoas buscam uma alma gêmea, alguém para se relacionar de forma amorosa, nesse sentido, que te complete, né? A gente tem essa ilusão, né? De que a pessoa vai trazer algo que eu não tenho, que está me faltando, né? Aí, o que o Divaldo coloca aqui? O amor a outrem é também resultado do auto-amor. Então, assim, para a gente poder amar uma outra pessoa, a gente precisa amar a gente mesmo. Quando o indivíduo pode se relacionar bem consigo, sustentando-se, possuindo as valiosas energias da saúde, ele pode, a partir dali, difundir esse amor para as outras pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que se amar primeiro para depois estar amando as outras pessoas, né? Como pergunta 939, lá do Livro dos Espíritos, aprendemos o seguinte: há pessoas que pensam amar perdidamente, julgam pelas aparências, e isso é uma admiração material. Muitas vezes a gente se engana achando que achou a alma gêmea nessa interpretação por algo que chama atenção, ou a beleza, ou alguma facilidade, algum conforto, ou algo puramente material, né? Aí, com o passar do tempo, nós conseguimos conviver com essas pessoas e começamos a apreciar as verdadeiras qualidades que essas pessoas têm. Então, aqui no Livro dos Espíritos, o que Kardec coloca? É o espírito que ama e não o corpo. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável e a do corpo é perecível. Então, quando a gente percebe que muitas vezes acha aquele casal, aquelas pessoas estão juntas há muito tempo, aí começa a passar por algumas dificuldades ou até sofrer o envelhecimento corporal ou ter algumas restrições que o próprio envelhecimento nos traz, aí parece que termina, o interesse já não é o mesmo. Então, será que a busca pela companhia ou pela convivência é pelo espírito ou é pelo corpo, né? Quando a ilusão termina, não resta amor, né? E aí, nesse livro, Sexo e Consciência, do Divaldo, no capítulo 9, o amor em suas múltiplas expressões, ele diz o seguinte, a frase: o verdadeiro amor é sempre unilateral. Unilateral é que só tem um lado. Ou seja, você ama, independente se vai ser correspondido ou não.
o verdadeiro amor é assim, né? Aí ele explica, né? Quem tiver a oportunidade de ler, é uma obra muito interessante. E aí ele explica o seguinte: o amor é bom para quem ama, independentemente de uma resposta imediata que este amor produza. Ou seja, se a pessoa vai corresponder com aquilo que você está colocando como amor verdadeiro, excluindo todas aquelas expressões que estão ligadas à matéria, ao corpo, né? No caso, imediata, no sentido de que, sem dúvida, em algum momento, o nosso ato de amar nos fará receber da vida uma resposta gratificante. Ou seja, não necessariamente a resposta de amor vai vir daquela pessoa ou daquelas pessoas em que a gente está espalhando amor, mas a vida vai trazer de volta, né? E aí, a pergunta que ele coloca, né? Aí você pode perguntar: quando que eu vou receber esse amor de volta? Aí o que ele coloca? Não importa. Divaldo coloca: não importa, né? A nossa vida é infinita, não é? Então a gente pode ser nessa, pode ser em outra, pode ser em várias outras situações, nós receberemos, né? Porque o que nós fazemos aqui é para o nosso bem e também das pessoas que estão à nossa volta, né? Bom, pois quanto mais você ama, mais amor você tem. Olha que coisa, né? A gente esquece de pensar nisso, né? Que aí a gente fica tanto naquela correria do dia a dia, aquelas coisas todas, que a gente acha que, nossa, mas aí eu vou ficar dando amor, né? E aí eu não vou ser correspondido, não vai... O amor é, se não a única coisa que a gente vai dar e doar e sempre vai ter. E sempre vai ter mais, né? Então, nós podemos concluir com a seguinte frase da Joana de Ângeles: as almas nascem gêmeas nos sentimentos universais, nos ideais de engrandecimento, na grande família na qual se destacam os espíritos mais evoluídos. Ou seja, explicando aqui, né? As almas nascem gêmeas nos sentimentos universais. Então elas não nascem gêmeas umas em relação às outras. Elas nascem gêmeas nos sentimentos que nós temos. Todos somos capazes de amar e de evoluir, né? Nos ideais de engrandecimento, ou seja, nós temos dentro da consciência, né, onde estão as Deus, né, na nossa própria consciência, Deus está, né? Então a gente já nasce com aquilo, nós somos criados com aquilo de que nós vamos progredir. Na grande família na qual se destacam os espíritos mais evoluídos. Ou seja, a nossa sina, nós somos predestinados à evolução, porque o espírito não retrocede, o espírito sempre evolui, né? Ele pode ficar estagnado, pode ficar meio devagar ali, repetir várias vezes de ano na escola da vida, né? Mas a gente não volta, né? É igual na escola, a gente pode repetir de ano um monte de vezes, mas a gente não volta, né? E para finalizar, a gente chega na conclusão de que esse é o caminho da evolução, né? Então sigamos a palavra de Jesus. O que Jesus nos ensina? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, se a gente for tentar achar a nossa metade está logo aqui, né? Está logo ali do lado, está logo aqui. Cada um aqui é a nossa própria alma gêmea, né? Nós estamos ali na jornada
de desenvolvimento, de amor e muita esperança. É isso que eu trouxe para vocês. Espero que a gente possa levar isso para nas nossas casas, no nosso coração, e bastante esperança para cada dia melhorar e encontrar todas as nossas almas gêmeas.